Esse vídeo ele apresenta uma técnica de inteligência artificial chamada busca em espaço de estados. Ela é uma técnica bem fundamental, uma das primeiras que foi desenvolvida pela inteligência artificial, no sentido ela é bem básica. Entretanto, apesar de básica, ela serve como ponto de partida para várias outras técnicas e serve como parâmetro para várias outras explorações feitas na área de inteligência artificial. Então, qual que é a ideia, né, de se fazer busca no espaço de dados? Para que essa técnica existe? Ela, de uma certa forma, ela é uma técnica que busca trazer para os computadores algo que parece importante para a inteligência artificial, que é a autoprogramação. Então, é comum a gente ouvir que as máquinas não são inteligentes porque elas já vêm programadas. Na verdade, a inteligência está na cabeça do programador que escreveu o programa. É ele que tem a inteligência e a máquina estupidamente, mecanicamente, executa essas instruções e, portanto, não é inteligente. Agora, se a máquina tivesse a capacidade de ela mesma definir o seu programa de computador, a sua execução, a gente talvez quebraria um pouco esse argumento. Então, essa é um pouco a ideia de fundo por trás da abordagem de busca. Então, como é que funciona a resolução de um problema na abordagem clássica da computação? Então, vou imaginar aqui, que isso aqui é um computador. Você tem um problema para resolver, um problema P. Você pega esse problema, você escreve um programa de computador, Python, Java, C, sei lá o que, entrega esse programa para o computador executa e as ações que esse computador vai realizar resolvem o problema original que você tinha. Um pouco essa é a abordagem da computação tradicional. Evidentemente, a entidade mais importante nesse processo é esse carinha aqui do meio, que tem inteligência para escrever esse programa aqui que resolve aquele problema P. Na abordagem de busca, a gente não vai mais considerar diretamente um computador, mas a gente vai considerar uma outra entidade que é comum na inteligência artificial, que é a ideia do agente. O que é um agente? É uma entidade de software que continuamente percebe o seu ambiente e atua nesse ambiente de modo a atingir um determinado objetivo. Então, um agente ele tem um objetivo para atingir e ele atua para atingir esse objetivo em função do que ele está vendo no mundo. A gente chama isso de um agente orientado à meta ou um agente orientado a objetivo. Então, na abordagem de busca, a gente vai assumir que esse agente ele tem um conhecimento do problema a ser resolvido, aquele problema ali, ele de uma certa forma, ele está representado aqui dentro do agente, aquele problema, de uma certa forma, a gente vai ver depois como, mas é um conhecimento que esse agente tem a respeito do problema. Ele tem esse objetivo que ele quer atingir, ele tem uma percepção do como é o mundo agora. E existe aqui um processo interno nesse agente que, dado o que ele está percebendo, dado o que ele sabe do problema, dado o objetivo que ele tem que atingir, esse processo aqui produz um programa de computador que é executado pelo agente e vai resolver o problema. Então é como se de uma determinada forma esse problema está colocado aqui
esse bonequinho, de uma certa forma, está ali. Só que ele é um software, não é uma pessoa. Então, esse software faz a função daquela pessoa lá de cima, de forma automática, né? Então, esse software percebe como está o mundo do nosso agente, qual é o objetivo que ele quer atingir, o que ele sabe do problema, produz ele mesmo um programa para resolver aquele problema, e executa esse programa e assim resolve. Bom, parece mágica, né? Visto desse jeito, muita coisa na IA parece mágica, mas quando a gente vê a forma como isso aí funciona, infelizmente toda a mágica, ou felizmente, toda a mágica vai se acabar. Então, para ilustrar como é que isso é resolvido por meio de busca, eu vou fazer uso de um exemplo, que é o robô aspirador de pó. Então, nesse caso, o nosso agente é um aspirador de pó, né, um equipamento, que, claro, tem uma capacidade computacional embarcada, e ele tem o objetivo de limpar a casa. Para isso, ele pode fazer 3 coisas. Ele pode sugar e se movimentar para a esquerda ou para a direita nessa casa, né? E a ideia, então, é que eu ligue o robô e ele deixe a casa limpa. Então, como é que eu resolvo esse problema com uma abordagem de busca? Então, todo problema de busca passa pela modelagem do problema, esse problema P aqui, ó, sobre 2 principais aspectos. Primeiro, quais são as ações que o nosso agente é capaz de fazer, e depois quais são os estados possíveis que o mundo onde esse agente está pode se encontrar. Quer dizer, o que ele percebe aqui, ó, né, o que ele vê do mundo tem a ver com os estados possíveis desse mundo. Então, no caso do nosso robô aspirador de pó, a gente já sabe que as ações que ele pode fazer são sugar, ir para a esquerda e ir para a direita. São as 3 operações. Esse se movimentar para a esquerda e para a direita já é uma certa delimitação do problema, né? Porque a gente já vê que não vai ser toda a casa que esse robô vai conseguir limpar, podendo se movimentar só para a esquerda e para a direita, né? Vai ser um agente para limpar corredor, mais ou menos. E para fins didáticos e para que a gente consiga resolver esse problema rapidamente aqui numa aula, a gente também vai considerar simplificações nos estados possíveis do mundo onde a gente está. Então a gente vai considerar uma casa que só tem 2 lugares, 2 posições, onde o robô pode estar, e nessas posições pode ter sujeira ou não. Ou seja, esses 2 lugares podem estar limpos ou sujos, né? Então, se a gente fosse desenhar esses estados, a gente poderia desenhar ele assim, ó, por exemplo. Isso aqui é a nossa casa, tem 2 lugares, cada um dos lugares pode estar sujo ou não. Vamos imaginar que esse lugar está sujo, esse lugar está sujo também. E aqui eu vou botar o robozinho aspirador de pó, ele pode estar aqui, por exemplo. Então, isso aqui é um estado possível. Um outro estado possível, muito parecido, também é a casa toda suja, só que o robô está na posição da direita, né? Mas a casa toda suja. Um outro cenário possível, daí de casa limpa, né? Seria o mundo estar assim, ó. A casa toda limpa e o robô lá na posição da direita. Um outro mundo possível é a casa toda limpa e o robô aqui na posição da esquerda. E existem também estados possíveis da casa, do mundo, né, intermediários, onde tem um pouquinho só de sujeira. Por exemplo, um mundo possível é o robô nesse lugar aqui
e sujeira apenas aqui. Um outro mundo possível com uma única sujeira é esse aqui, com o robô aqui. Um outro mundo possível com uma única sujeira, é uma sujeira aqui e o robô ali. E um último estado possível com uma única sujeira é esse aqui. Então a gente acabou, de uma certa forma, listando, enumerando todos os 8 estados possíveis que esse mundo pode estar, né, nessa representação de estados. É claro que isso é uma simplificação bastante grosseira do problema do mundo real, né? O mundo real não tem só 2 posições, e o robô estável tem inúmeras posições, as operações também não são só andar para a esquerda e para a direita. A gente não está representando aqui, por exemplo, o nível de bateria do robô, a gente não está representando a cor do robô, a gente não está representando o dia da semana, a gente não está representando quem é o presidente do Brasil. Tem inúmeras informações que foram retiradas, ou porque elas são irrelevantes, ou porque a gente quis simplificar o problema para fins didáticos aqui. A gente vai discutir essa questão da importância de o que colocar na representação de estado e o que não colocar mais para frente. Mas essa etapa de determinar o que é um estado, quais são os estados possíveis do problema, ela é fundamental na abordagem de busca. Depois dos estados, a próxima coisa que a gente pode olhar são as ações nesse cenário. E aí a gente pode ver para cada um dos estados o que acontece se eu fizer cada uma das 3 ações. Então, por exemplo, esse estado aqui, ó, se o robô fizer a ação de ir para a direita, o mundo fica daquele jeito lá. Então a gente representa assim, ó. Esse mundo aqui, com a operação ir para a direita, fica daquele jeito lá. Daquele jeito lá, se o robô fizer a operação esquerda, o mundo fica assim. Evidentemente, aqui, se o robô tentar ir para a direita, ele bate na parede e o mundo não se altera. De igual forma que, se o robô tentar ir para a esquerda, ele não se mexe, vai bater na parede. As operações de sugar também fazem alguma mudança de estado, né? Então, por exemplo, se aqui o robô fizer a operação de sugar, essa sujeira desaparece e o mundo fica assim, ó. Então, sugar muda o estado do mundo desse estado para esse. Nesse caso aqui, se eu fizer a operação sugar, o mundo muda para aquele estado aqui de baixo. E a gente pode continuar esse processo, né? Eu vou rapidamente tentar completar esse desenho. Então, se aqui o robô fizer a operação de ir para a esquerda, ou de sugar, não muda nada, mas se ele fizer a operação de ir para a direita, o mundo fica assim. Aqui, se ele fizer a esquerda, ele volta para cá. Se ele fizer direita, o mundo não muda. E se ele sugar, vai ficar desse jeito aqui. Nesse caso aqui, se ele fizer sugar, não muda nada, porque já está limpo. Se ele fizer direita, não muda nada. Se ele fizer esquerda, vem para cá. Nesse caso aqui, se ele fizer esquerda ou sugar, o mundo não muda. Se ele fizer direita, o mundo volta para lá. Desses dois aqui eu ainda não fiz o processo. Nesse caso aqui, se o robô for para a direita ou sugar, o mundo não muda. Se ele vier para a esquerda, fica assim. Aqui, direita, ele volta. Se ele sugar, o mundo fica assim. E aqui tem mais uma, né? Se ele vier mais para a esquerda, o mundo não muda. Então, eu coloquei nesse desenho todos os estados e as transformações de estado que são consequência das ações que o nosso robô pode fazer. E com isso a gente acabou tendo, né, uma figura, um desenho de um grafo, onde
Os estados são os nós e as ações representam as arestas de um grafo. E agora a gente pode caracterizar dois tipos bem particulares de estado. O estado atual do meu mundo e o estado objetivo, né? São dois tipos de estado que eu posso caracterizar. Então, por exemplo, os estados objetivo, como objetivo é limpar a casa, né? Esse objetivo aqui, ó, limpar a casa, é ou essa situação aqui, ou essa situação aqui. São os casos onde a casa está limpa. Esses são os objetivos. A informação a respeito do problema é esse grafo aqui. Esse desenho é essa caixinha P. O que a gente percebe é o estado atual do mundo. Então vamos imaginar que o estado atual do mundo seja esse daqui. Vou botar uma bolinha ali. Então a gente percebe que ele está naquela situação lá, ele está na posição da esquerda, com a casa toda suja. Ele sabe que o objetivo dele é um desses dois lugares. Ele conhece que o mundo onde ele está pode ser representado por esse grafo. E agora o que ele tem que fazer é, dadas essas três entradas, descobrir um programa. E isso, agora que a gente tem esse grafo, é um problema trivial, porque o problema de encontrar esse programa aqui foi reduzido a um problema de programação foi reduzido a um problema de achar um caminho num grafo. Não ficou aqui, né? Um problema de caminho em grafo. Então, por exemplo, nesse nosso caso aqui em particular, né? Se ele percebe que o mundo é assim e ele quer chegar naquilo ali, esse programa que vai ser produzido é aqui, ó. É esse caminho aqui, daqui, aqui e aqui. Se a gente pegar as letras que estão ali, é sugar, ir para a direita e sugar. Então, o algoritmo de achar caminho em grafo acha esse caminho aqui, o label dessas arestas é SDS, significa que se a atuação que o robô fizer for sugar, direita e sugar, ele atinge o objetivo no mundo que ele está percebendo. Então, e esse programa aqui, ó, não foi escrito por um programador, mas foi escrito pelo próprio agente. Não é o único programa, não é o único caminho para chegar lá, né? Teria, por exemplo, ir para a direita, sugar, ir para a esquerda, sugar, também deixaria a casa limpa. Na verdade, existem infinitos caminhos, né? Ele poderia ir para a esquerda, ir para a direita, voltar para a esquerda, sugar, ir para a esquerda, enfim, né? Várias opções. Mas a gente normalmente procura esse programa aqui, que é o menor possível, que atinge o objetivo que se deseja. Então, resumidamente, né, retomando aqui os slides, resolver um problema com busca é identificar para aquele problema, num primeiro momento, quais são os estados possíveis do mundo, como é que a gente vai representar esses estados, quais são as ações ou transições entre esses estados do mundo, e com isso a gente tem um grafo, e depois, na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais em detalhe quais são os algoritmos de encontrar caminho em grafo que a gente pode usar para resolver esse problema.